Bate-papo com a doutora Giselda. Doutora Giselda, a gente começou esse bate-papo aqui falando sobre desafios. E a doutora Giselda é uma pessoa que gosta muito de desafios. Mais recentemente, há 3 anos atrás, você aceitou o desafio de ser professora universitária. Você buscou por isso, né? E agora a política. Por que a política? Leandrinha, a política entrou na minha vida de uma forma indireta já há muito tempo. Como eu disse, eu tenho 22 anos de formada. Desde sempre eu trabalhei na rede pública. E a gente vai percebendo ao longo dos anos que nós temos um sistema de saúde público, que é o SUS, que ele é exemplar. Na teoria, ele não tem falhas. Ele é tão amarrado, ele é tão articulado que ele tinha que ser muito perfeito. Só que quando a gente vê na prática, a gente vê o tanto de entraves, o tanto de partes que não são realmente articuladas. Eles, inclusive, chamam de rede, né? Então, se a gente for analisar o que é o sistema, ele é uma rede que se integra. Mas as partes, elas são quebradas e elas, então, não se articulam. E o que eu percebo com isso? Que falta muito de gestão pública. Falta muito de pessoas que chegam e falam, nós vamos colocar isso como uma prioridade e vamos fazer acontecer. Então, como prestadora de serviço da rede, eu comecei a perceber muitas necessidades. E eu sempre levava essas necessidades, essa demanda para a gestão, e eu sempre ouvia, não tem como, não tem recurso, não tem verba. Só que são coisas assim que está lá orientado, teoricamente escrito, né? Tá lá que tem que ser feito, o Ministério da Saúde preconiza aquilo. Então não tem que questionar se a gente pode ou não pode fazer valer. Catalão, ela é uma cidade que serve como um polo para essas regiões, né, das cidades vizinhas da margem da Estrada de Ferro. Então a nossa medicina, ela precisa ser fortalecida, ela tem que ser então uma referência. Se ela é polo, ela tem que ser realmente, ela tem que corresponder a essa expectativa, ela tem que estar articulada. E ter esses nãos, eles foram me incomodando, até que um dia eu sinceramente, eu construí muita coisa. Eu fui diretora clínica, diretora técnica do Centro Integrado da Mulher. E lá eu consegui fazer algumas mudanças que trouxeram benefício para a população. Só que pouco tempo depois isso foi retirado. E aí quando você vai buscar a informação, por que foi retirado? Nós estamos tentando facilitar a vida das mulheres. Então, como eu te falei, eu sempre me coloco no lugar delas. Então, eu sei que aquelas mulheres, elas saem de casa, elas vão para consulta, depois elas têm que agendar exame, depois elas têm que buscar uma medicação na farmácia. Então, essa dificuldade de logística para elas, às vezes até dificulta a adesão delas. Então, o que foi a minha proposta? Vamos colocar tudo aqui dentro. Elas saem, elas marcam o exame, elas pegam o remédio, elas fazem avaliação com o psicólogo, até o cuidado de colocar as consultas no mesmo dia para que elas aproveitassem a ida lá, eu tinha sugerido e tinha conseguido acontecer. A avaliação odontológica, a gente colocou a avaliação odontológica, que é obrigatório pela orientação do Ministério da Saúde, e de repente isso desarticulou. E quando você busca a informação de por que está acontecendo aquilo, você não tem essa resposta, não tem verba, não tem recurso. Então isso daí vai me instigando. Por que não tem recurso? A saúde, ela tem aquilo que é colocado para ser usado, mas não pode desviar, eu sei disso, pegar o que é da educação, colocar na saúde, da saúde na educação, não pode. Mas se você busca recursos externos do governo federal, do governo do estado, para você usar em outros pontos da necessidade do município, vai sobrar recurso para você poder colocar mais na saúde, então. E você não vai deixar de oferecer. Então, esses nãos, eles foram me incomodando. Quando eu entrei na universidade, eu passei a ver a realidade da saúde pelo um outro lado, que já é da organização de outras partes da medicina, né, que foge ali só da ginecologia, mas de uma maneira geral da articulação da assistência aqui no município. E a mesma coisa, a gente teve a mesma dificuldade. Quando a gente chegou para apresentar, então, para a gestão, para a Secretaria de Saúde, quais eram as necessidades da universidade para que a gente fizesse valer esse curso dentro da cidade, a gente também só ganhou não. Então, a gestão, ela não consegue entender que precisa existir a parceria entre o município e a universidade.
a universidade ela pode trazer muitas melhorias para a comunidade. Um curso de medicina, um curso de enfermagem, um curso de psicologia, são vários cursos que podem prestar serviço para a comunidade. Não pode ser via única, tem que ser 2 vias. Então, a universidade vai oferecer isso normalmente como prestação de serviço, mas o município tem que ofertar, então, condições de fazer esse serviço. E a gente não tem essa contrapartida. Então, essas coisas que a gente percebe que se tiver uma intervenção de recursos federais, estaduais, eles vão tornar possíveis essas condições. E outra coisa que a gente teve muita dificuldade, como o nosso curso é novo, foi montado o curso e foram feitas propostas, né, lógico, quando o curso foi implementado, de que ao longo dos semestres o curso iria tendo condições de funcionar. E a gente chegou ao final do 3º ano sem professores suficientes para poder trabalhar, sem laboratórios prontos. Então, assim, a complexidade do curso foi avançando, mas a gente não foi tendo essa evolução de estrutura, de espaço físico, de laboratórios. E quando a gente tentou fazer esse contato lá em Brasília para poder ver se a gente conseguia esse recurso, também a dificuldade foi enorme, porque não tinha ninguém para poder intermediar essa fala. A reitora teve por algumas vezes tentando isso e com dificuldades. Então, a gente não quer buscar só para o curso de medicina, a gente quer buscar para a universidade. Só que como eu estou dentro do curso de medicina, eu percebo essa necessidade. Então, essas coisas elas foram me incomodando. Eu nunca fui atrás da política, eu falei, eu vou buscar a política. Mas chegou até mim. Então, veio a proposta, veio o convite. Eu te juro que no início eu dei uma escorregada, porque eu não achava que... Não queria. Não, no início a minha resposta foi não mesmo, porque primeiro que eu nunca tive... Eu não tenho ninguém na minha família, eu não tenho isso forte dentro de mim. E eu achava que era meio que... muito distante, na realidade, da minha capacidade. Mas como eu não tinha experiência, vamos dizer assim, acho que experiência é a palavra que cabe melhor aí. Eu trabalho com mulheres, eu vejo a realidade das mulheres, né? E uma coisa que me incomoda muito também é que a questão da violência sexual, da violência doméstica, a maneira como ela é olhada. Na realidade, eu acho que existe até uma certa hipocrisia em como isso é conduzido. Porque fala-se muito, a gente tem a Lei Maria da Penha, tem todas essas questões que era para dar mais suporte para as mulheres. Só que na prática a gente não vê isso. E eu também, recentemente, eu aceitei um outro desafio. Eu estou fazendo mestrado, eu sou mestranda hoje em saúde. E numa aula do mestrado, uma professora a especialista em violência sexual e doméstica, ela é uma enfermeira e advogada que hoje ela só atua cuidando de mulheres com essa condição. E na discussão, a gente comentando sobre isso, discutindo sobre essas dificuldades que eu percebo na minha prática médica, eu comentei com ela, falei, não, mas eu desisti. Eu desisti porque assim, a gente não vê que a gestão pública, ela dá isso como uma importância que ela merece mesmo. Ela parou, olhou para mim e falou assim, se todas as pessoas pensarem como você, a gente nunca vai conseguir fazer por essas mulheres. Esse foi assim, a gota d'água, na realidade. Eu falei isso para ela, eu falei, você me esbufetou agora, porque eu pensei, bom, realmente, se alguém não pegar a bandeira e falar, não, eu vou lutar por isso, a gente nunca vai conseguir. Eu falei, bom, por que não então? Se chegou até mim essa possibilidade e eu tenho visto tantas coisas que eu às vezes posso realmente fazer mais, então por que não aceitar esse desafio? Bate-papo com a doutora Giselda.